Olá, gente. Espero que todo mundo esteja bem, né? Todo mundo é saudável, todo mundo bem. Hoje nós vamos começar a explorar algumas especificações daquele texto que eu deixei para vocês lerem, que é texto e textualidade, tá? Então, aquele texto ele faz uma visão, ele faz um relato de como se dá essa textualidade. Nas nossas primeiras aulas, a gente falou um pouco sobre o que era o discurso, o que era a capacidade de decodificar alguma coisa, não é? Então, hoje, nós vamos continuar, só que de maneira explorando alguns termos importantes nesse momento, tá bom? Então, olha só. Deixa eu colocar para cá. A gente tem ali, ó, o. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Sobre a interpretação do texto, no procedimento da estrutura do texto, tá? Então, nós vamos ver alguns termos para você achar mais fácil, considerar mais fácil aquele texto que você já leu, tá bom? Então, olha só. Então, lá naquele texto tem um conceito de texto, né? Mas aqui tem outro, ó. É uma análise atenta do que está sendo comunicado, é um diálogo que se faz por meio do leitor e do texto. Tá? Esse texto como ferramenta de discurso. Tá? Então, olha só, a gente pode ter alguns conhecimentos prévios de linguística, né? Aqui a gente vai entrar no conceito gramatical. Se você lê o texto lá, você vê que uma parte ele fala sobre coesão e coerência. Nós vamos ter uma aula separada em relação a isso, coesão e coerência. É esse conhecimento gramatical aqui, suas regras, né? Tudo relacionado à semântica. Semântica, gente, é o significado, tá? Então, toda vez que você vê a palavra semântica, ela está relacionada a significado, ou ao léxico, que é o significado das palavras, tá? Aí você tem conhecimento histórico, social. Aqui você entra o contexto, a aferência, a referência, a intertextualidade. Vamos ver como é que isso funciona, tá? Então, olha só, nós temos ali, ó, como é que a gente vai entender primeiro o contexto, a contextualização, uma das coisas muito importantes para o entendimento do texto. Outros termos também, olha lá. Devemos saber associar texto ao contexto, pois as circunstâncias em que um texto é produzido são primordiais para a sua compreensão. No caso de textos verbais, a eficácia comunicativa advém da compreensão do significado da palavra no texto. Então, você tem que entender qual foi o momento que esse texto foi produzido, de que maneira o texto foi produzido, qual é o fator histórico, qual é o contexto histórico. Existem vários tipos de contexto. Aí eu tenho um exemplo aí, ó, eu vou parar um tempinho. Você vai ler para mim aí, ó, decifre, né? Então é leia com atenção. Leia com atenção lá em cima, escrito arrudia. Os signos usados aí, ó, as palavras, as letras, a mensagem, ela só pode ser entendida dentro de um contexto. Todo mundo entendeu o que significa? Vou parar um pouquinho. Tá? Então, olha só. Ele escreveu incorretamente a palavra. A gente pode até ter uma dificuldade de entender o significado, a semântica da palavra. Mas se você analisa o contexto onde ela está sendo escrita, em que lugar ela está, você consegue perceber com mais clareza ou mais rápido, né? É arrudia, né? Dá a volta, né? Dar a volta, leia com atenção, dê a volta, tá? Então, o significado é melhor percebido quando está dentro de um contexto que é o lugar aí onde foi colocada essa placa. Então, você imagina assim, ó, que o contexto aí, ó, é quem escreveu e onde essa placa está colocada. Este é o contexto do discurso aí, ó.
e ele vai ser melhor entendido se você perceber o contexto. Aqui eu tenho 2 vídeos, eu vou colocar depois para vocês lá na nossa plataforma, no YouTube, que nesse termo aí, ó, o que muda é quem canta a música. A música é de um jeito. Quando a pessoa vem e canta, depende do cantor, depende do contexto que essa música é colocada, a mensagem da música muda. Então, eu vou colocar para vocês depois lá. Denotação e conotação. Esses 2 termos aí até que não aparecem naquele texto que eu coloquei para vocês. Mas é muito importante você saber o que é, né? Então, lembrar. Denotação é toda palavra que tem sentido restrito. É o que está no dicionário, tá? Então, aqui, ó, o exemplo aqui, ó. A cascavel é uma cobra venenosa, né? É a palavra que está no dicionário. Qual é o significado de cobra no dicionário? Conotação é a palavra com sentido amplo, figurado, do coração. Eu explico assim para os meus menores, né? De vem de dicionário, conotação vem de coração. Aqui você aumenta a palavra, né? É claro que para você entender o sentido conotativo, você tem que saber também qual é o sentido denotativo da palavra, tá? Então você aumenta o sentido dela. Então aqui, ó, aquela mulher é uma cobra venenosa. Agora eu sei o que é uma cobra no sentido denotativo. Agora eu vou relacionar essa cobra à mulher. Então eu vou usar um sentido figurado. Gente, eu já vou avisar que essa aula ela vai ser dividida em 2, né? Ela vai ter outra parte, não vai dar para eu fazer tudo hoje, tá? Então, a próxima aula nossa vai ser a aula sincrônica com a continuação desse conteúdo, tá bom? Polissemia e ambiguidade. Outras 2 palavras que vocês precisam estar familiarizados com ela. Polissemia vem de poli. Então, toda palavra da nossa língua portuguesa, ela é polissêmica. O que eu quero dizer? Ela permite vários significados. Essa polissemia aqui, ó, que dá a vazão à ambiguidade, tá? Então, olha lá, polissemia é o jogo de palavras, o duplo sentido. São as possibilidades de várias interpretações. Né? Então, a nossa língua portuguesa, que gata, ó. Essa mulher é uma tremenda gata. É a mesma palavra. Essa palavra ela é polissêmica. Por que ela é polissêmica? Ela tem vários significados. Ela tem várias semânticas. Então, uma mesma palavra. Então, o que é polissemia? É que uma mesma palavra tem vários significados, várias semânticas relacionadas à palavra. Então, se você for aqui, ó, o gato do vizinho, precisei fazer um gato para que a energia voltasse. Aqui, ó, gato é outra coisa completamente diferente. Então, gato é uma palavra polissêmica. Ambiguidade. Ambiguidade é a qualidade daquilo que possui ou pode possuir diferentes sentidos do que é incerto ou indefinido. Então, como a nossa língua portuguesa ela é polissêmica, a ambiguidade é muito comum. Né? Então, a ter 2 sentidos para aquela semântica da palavra. Mas ela é muito perigosa, porque quando a palavra é muito polissêmica, ela pode cortar o sentido real do discurso, ou do significado. Olha aqui, ó. A família muda, vem de tudo. Qual é a palavra polissêmica aqui, usada aqui? Muda. Tá vendo aqui? A impressão que dá é que a família é muda, né? Que é uma qualidade da família. Então, família muda, vem de tudo. Ou esse muda aqui, ó, quer dizer o verbo mudar, que é o verbo, né? Então, aqui eu crio uma ambiguidade por causa da polissemia dessa palavra aqui, ó, muda. Porque muda, como é uma palavra polissêmica, ela quer dizer qualidade de quem não fala e quer dizer a ação de quem sai de um lugar para o outro. Então, aqui, ó, muda é uma palavra polissêmica e cria nesse cartaz aqui, nesse discurso aqui, uma ambiguidade. Você não consegue saber decodificar realmente qual o sentido do discurso aí.
Olha aqui, ó. Hospital das Panelas. Presta atenção nisso aqui. Conserto e vendas de panelas de pressão. Olha, como você lê no primeiro momento assim, ó. Sexo grátis aqui. Tá vendo? Sexo grátis aqui. Ele colocou a letra em garrafais aqui, né? Aqui vai criar uma ambiguidade, não pelo uso da polissemia, mas pelo uso da estrutura do discurso, pela estrutura da, né? Ele colocou aí pequenininho aqui, ó, com a impressão aqui, sexo grátis aqui, né? Mas se você ler pequenininho embaixo aqui, ó, na compra de uma panela de pressão, não importa qual o seu sexo, ganhe grátis uma maravilhosa caneca mimo aqui no Hospital das Panelas, né? Então você vê que a ambiguidade ela pode ser criada de várias maneiras, né? Não só pela polissemia das palavras, tá? Então muito cuidado com o seu texto. Agora a inferência. Aqui eu vou pedir uma atenção maior de vocês, porque isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender o que é uma inferência, tá? Aqui começamos a trilhar uma magnífica estrada no campo da interpretação textual. Agora será exigido de você competência. Você agora terá de ser capaz de perceber nas entrelinhas do texto o que não está escrito. Então, a inferência é algo que não está escrito. E sem ela, você não consegue entender o texto de maneira muito clara. Pode ser a alma do texto, a inferência. Ó, essas informações podem estar sob forma de pressupostos ou inferências. Lá no texto que eu dei para vocês, fala sobre isso aí, ó, fala sobre a inferência, tá? Então, olha só, a gente tem pressupostos e subentendidos dentro de um texto, que são informações implícitas, né? Então, olha só, pressuposto não estão escritos na frase, mas podem ser entendidos por causa de uma palavra ou expressão contida na sentença. Subentendido sempre envolve um julgamento, um juízo de valor e, por vezes, leva à distorção da verdade. Isso aqui, ó, não aparece escrito no texto, ela está nas entrelinhas. Olha aqui. Pressuposto. Podemos definir como pressuposto as ideias apresentadas implicitamente pelo texto, ou seja, são ideias que não estão escritas, mas podem ser verificadas por certas palavras e expressões contidas no texto. Exemplo: o concurseiro deixou de sair aos sábados para estudar mais. Qual que é o pressuposto aqui que eu tenho? Que o concurseiro saía todo sábado. Ele deixou de sair, tá? Então é um pressuposto, tá? Olha aqui, ó. O novo fiscal de renda continua estudando para concursos. Então, pressuposto, o fiscal estudava antes de passar. Ou então ele estudou, ele fez algum curso, reprovou e continua estudando. Espera do candidato pelo gabarito oficial acabou. A espera do candidato pelo gabarito oficial acabou. Pressuposto, os candidatos estavam esperando o resultado. Ó, o pressuposto de novo. Ó, o pressuposto não são escritos na frase, mas podem ser entendidos por causa de uma palavra ou expressão contida na sentença. Olha aqui, ó. Passei o dia todo na escola, mas foi bom. Informação explícita, que eu passei o dia inteiro na escola. Esse tempo na escola foi bom. Só que eu tenho mais ali, ó. Esse mais aqui, ó, ele vai tirar ou trazer à tona um outro pressuposto. O pressuposto que geralmente o tempo na escola não é tão bom assim. Só esse mais aqui. Ó. Quando eu digo, ó, passei o dia todo na escola, mas foi bom, é pressuposto que eu acho muito ruim ficar na escola. Tá? Tá, aqui tem uma outra lá, ó. Aqui, ó, um pressuposto, ó. Ela faz um raciocínio, aqui mais uma inferência, né? Ela faz um raciocínio, ó, e chega a uma conclusão. Esse aqui, ó, é uma inferência, tá? Vou voltar lá na inferência. Isso aqui é uma inferência. Ó, ela olha de novo, ela estabelece um raciocínio
e chega a uma conclusão. Caramba! Tá? Isso aqui é uma inferência, não é um pressuposto. É diferente. Porque a inferência, ela não se dá através de palavras. A inferência é uma lógica fora da palavra. Vou voltar no pressuposto. O pressuposto, você tem uma palavra aqui, ó. Tá? Na inferência, você não vai ter palavras, você vai ter um raciocínio para chegar à conclusão. Olha lá. A inferência é uma operação mental pela qual se extrai uma conclusão de uma ou mais proposições já conhecidas. A inferência pode ser extraída também de alguma sensação. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem inferências imediatas, né? As que a conclusão antecede a uma única premissa, você tem uma ideia, aí você tem uma referência imediata. Ou tem inferências imediatas, né? Que as conclusões antecedem pelo menos duas premissas. Então você tem um raciocínio. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse aqui é o exemplo, ó. Vamos lá, vamos usar a inferência, tá? Isso aqui é uma frase retirada da Bíblia de São João Evangelista. Ele diz assim, ó. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio meu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Eu tenho aí uma inferência que vai estabelecer toda a lógica do discurso, a lógica do texto. Vamos imaginar que todos nós somos alienígenas, nunca viemos à Terra, nunca. A gente não sabe o que é a Terra, só que a gente sabe ler. E aí a gente lê esse texto aí, ó. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio meu irmão, é mentiroso. Por que ele é mentiroso? Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, tá lá. Então, se eu amo meu irmão que eu vi, eu não posso odiar o meu irmão que eu estou vendo? Mas por que eu não posso odiar quem eu vejo? Como pode amar a Deus a quem não viu? Como? Como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Olha, qual que é a grande inferência aqui? Qual é a grande inferência aqui? A grande inferência aqui, ó, gente, é os ensinamentos de Deus. Sem os ensinamentos de Deus, você não consegue perceber todo esse discurso. Esse discurso está baseado em quê? Na grande inferência, que é o discurso de Deus. Qual que é o discurso de Deus? Aí você tem que fazer o raciocínio. Qual é o discurso de Deus? Deus não diz assim, ó, amar a todos como irmãos, né? E qual é amar a Deus sobre todas as coisas? Então tem lá o mandamento de Deus. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas e um Deus que você não vê, como é que você vai odiar o seu irmão, alguém que você vê, sem ir contra os mandamentos de Deus? Então você é o quê? É mentiroso. Eu amo a Deus, para amar a Deus, eu tenho que seguir os mandamentos de Deus. Olha outra inferência aqui, ó. Quando você ama, você segue os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Se os mandamentos de Deus me diz também que todo mundo é filho dele e todos nós somos irmãos, como é que eu vou odiar meu irmão? Então, olha o tanto de inferência que não está escrito aqui no texto. Essas inferências você possui por causa do raciocínio, do conhecimento prévio que você tem. Tá? Então você vai chegando à conclusão. Se fosse uma alienígena que não conhecesse nenhuma base no planeta Terra, não entenderia isso aqui. Não entenderia quais são os mandamentos de Deus, não entenderia o que é meu irmão aqui, ó, meu irmão de sangue, o que é isso, meu irmão?
tá? Então tem toda uma inferência aqui neste trechinho para eu poder entender, tá? Eu tenho outra aqui, ó, né? Querido filho, como você tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo com amor, papai. Tá? Olha só, porque eu tenho toda também uma inferência que não está escrita no texto, que eu percebo pelo raciocínio que eu estabeleço. Aqui é ótima essa inferência. Vamos lá, vamos ler para vocês aí. Ó. O Manuel vai passando em frente a uma livraria e vê um amigo saindo com um livro debaixo do braço. Que livro é esse? Ele pergunta curioso. Um livro sobre lógica. Lógica? O que é isso? Vou te dar um exemplo. Você tem aquário. Lógica é inferência, tá, gente? Ó. Vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa? Tenho. Então, se você tem um aquário em casa, logicamente tem água dentro. É, tem sim. Se você tem aquário e ele tem água, logicamente tem um peixe dentro. Acertou de novo. Se você tem um aquário com água e peixes, é provável que você tenha um ou mais crianças em casa. Sim, tenho 2 filhos. Se você tem filhos, logicamente, você não é veado, entendeu, Manuel? Entendi, que legal. E fica tão entusiasmado que acaba comprando um exemplar também. No caminho, encontra um outro amigo que lhe pergunta: que livro é esse, Manuel? É um livro sobre lógica. Lógica? O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa? Não. Então, logicamente, és viado. És um viado. É uma piada, né? Tá? Então, de como você não consegue fazer a aferência sem todo um processo aqui, tá? Então, a inferência é todo esse raciocínio que é feito. Aqui é um feito erroneamente, é uma brincadeira, mas a inferência é essa. Aí eu tenho aqui interpretação de texto não verbal, tá? A linguagem pode ser não verbal, ao contrário da verbal. Não se utiliza de vocabulário das palavras para se comunicar. O objetivo, nesse caso, não é expor verbalmente o que se quer dizer, ou o que se está pensando, mas se utilizar de outros meios comunicativos, como placa, figura, gesto, objeto, cores, ou seja, dos signos visuais. Um ponto importante a ser salientado é o de que alguns textos literários, aqueles quais forma de expressão do autor, em grande parte mais valorizada que a informação a ser transmitida ao seu leitor, como o poema abaixo. Ó. Anatomia do monólogo, ser ou não ser, ou não er, R ou não R, ou não ona. Aqui, ó, eu tenho um texto aqui, ó, falando sobre, fazendo uma intertextualidade, né, remetendo a Shakespeare, né? Tá? Continuando ali, eu vou parar um pouquinho, gente, ó, porque vai ficar muito comprido o vídeo. Eu vou parar por aqui para a gente continuar alguns exemplos depois. Eu tenho mais, ó. Vamos entrar na próxima aula em intertextualidade, tá vendo o que é? Lá no texto de vocês aparece intertextualidade na próxima aula. E aí a gente fala sobre intertextualidade e fala também sobre, já começa a falar sobre coerência e coesão, tá? Vamos parar por aqui, porque é importante a gente ver a intertextualidade numa aula sincrônica, não numa aula assincrônica, tá bom, pessoal? Então a gente fica, depois a gente continua. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.